professor André Limeira. Carioca da Gema? Carioca da Gema, Rodolfo. Muito bem. Professor, vamos lá, como é que tu te torna professor da Fundação Getúlio Vargas? Rodolfo, foi em 1996, eu tinha acabado estava assim no finalzinho do mestrado, na verdade, para apresentar minha dissertação, e o meu mestrado foi em contabilidade, ciências contábeis na UERJ, né, na Estadual do Rio de Janeiro. Eu já ministrava aulas em várias faculdades ali no Rio de Janeiro, e venho também de uma trajetória de auditoria. Eu operei por alguns anos na minha carreira na Deloitte, e aquele negócio começou a me aguçar a vontade pelos treinamentos que eu ministrava na companhia para auditor assistente, auditor trainee. Eu comecei então a ministrar aulas, em paralelo fazendo mestrado, e através do José Carlos Abreu, um grande amigo até hoje, da minha equipe também de professores, ele era coordenador da FGV e me convidou. André, você não quer iniciar a tua trajetória aqui conosco na Fundação Getúlio Vargas? E ali eu fiz um teste, uma apresentação para ele, né? E se interessou e falou, olha, vamos iniciar então. E aí ministrei a primeira aula no Rio de Janeiro. Estou completando agora 30 anos de FGV, Educação Executiva. E dali conheci o Álvaro Guimarães, que na época era o coordenador dos cursos fora do Rio. E então fui convidado para ministrar aulas, primeiramente em Porto Alegre e depois em Salvador. E aí começou a trajetória. Venho então com disciplinas na área de custos, finanças, foi onde eu iniciei a trajetória na Fundação Getúlio Vargas. E de professor para coordenador, como que se dá essa passagem? Então, aí quando foi em 1997, eu apresentei a minha dissertação e na época eram muito poucos mestres na área contábil no Brasil. O mestrado nessa área estava iniciando, só existia na USP e na UERJ, onde eu cursei o meu mestrado. E ali houve o convite novamente do coordenador geral da FGV, juntamente com o Abreu, que já era o coordenador acadêmico, e aí me convidaram para assumir a coordenação acadêmica do MBA em finanças, primeiramente em finanças. E ali eu ajudei no desenho daquele programa do MBA em finanças e assumi então a função de coordenador acadêmico nacionalmente, porque começou a crescer a operação na rede conveniadas da FGV naquela ocasião, ali em meados de 98. E logo depois, o MBA, que é o carro-chefe da FGV, o MBA em Gestão Empresarial, veio logo na sequência. E em 1999 foi o grande salto dos cursos de pós-graduação lato sensu no Brasil, e iniciei então a trajetória, pode-se dizer, a partir de 1999, em março de 99, na coordenação acadêmica dos MBAs em Gestão Empresarial e do MBA em Finanças. Em que cidades do Brasil, ou os estados do Brasil, que tu coordena os MBAs da FGV? Olha, a FGV me deu a grande oportunidade, nesses 30 anos de trajetória, onde hoje eu posso afirmar que eu conheço o Brasil inteiro, conheço literalmente todas as capitais do Brasil. O que me faltava conhecer era Boa Vista, né? Era Boa Vista e Rio Branco, próximas ali, né? A gente está falando de Acre e Roraima. Eram as únicas duas capitais que eu até então não conhecia. E tive o prazer de, há alguns anos, ministrar aulas, tanto em Rio Branco quanto em Boa Vista. Então, hoje eu conheço todas as capitais do Brasil através, né, dessa grande instituição que é a Fundação Getúlio Vargas. E hoje, na coordenação acadêmica, eu atuo aqui com o CEM, em Caxias do Sul, Joinville, Blumenau, Santa Maria e Campo Grande, que são as áreas de operação do CEM. Mas além dessas cidades, eu coordeno, pensando em todo o centro-oeste do Brasil, capital lá é Cuiabá, no Mato Grosso, além de Rondonópolis e Sinop, Goiânia e Rio Verde, Brasília, o núcleo da FGV em Brasília também. Coordeno os 2 MBAs também em Gestão Empresarial e Finanças no núcleo da FGV do Rio de Janeiro, Núcleo Rio. No Nordeste, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Teresina, São Luís. E todo o norte do Brasil, Belém, Manaus, Porto Velho, Boa Vista, Rio Branco. Então, toda essa distribuição é a minha área de atuação na coordenação acadêmica e também como docente da FGV. Muito bem. André, qual é o diferencial do MBA em Gestão Financeira, Controladoria, Auditoria da FGV?
Esse MBA começou lá em 1998 com o título de MBA em Gestão Financeira. E aí, dada a demanda de mercado, nós então ampliamos, desenhamos, atualizamos o programa e ele passa por constante atualização. Ele cresceu então para Gestão Financeira, Controladoria. E aí, controladoria com gestão financeira, os números têm que ser validados. Então, ampliamos para auditoria. Então, ele ganhou muita força nacionalmente como MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria. Na sequência, recentemente, uma área, inclusive, que eu mergulhei de cabeça, e é um assunto hoje que eu sou apaixonado, que é a área de compliance. E o compliance veio integrar também esse programa. Inclusive, foi o tema de pesquisa, a minha linha de pesquisa do meu segundo doutorado, que eu fiz na Escola de Direito da Universidade Federal Fluminense, e ali eu desenvolvi a minha tese na área de compliance. Então hoje é o MBA em Gestão Financeira, ou MBA em Finanças, né? Controladoria, Auditoria e Compliance, que faz exatamente essa triangulação, que tem como propósito maior oferecer aquela visão bem aprofundada e abrangente sobre a área contábil, nesse processo de convergência às normas internacionais, a modelagem gerencial, que aí abarca todo o aspecto da controladoria, a validação dos dados fornecidos pela contabilidade, através dos relatórios que compõem as demonstrações financeiras das empresas, balanço patrimonial, demonstração de resultado, fluxo de caixa, validado pelos auditores independentes, e a área de compliance, que hoje, independente de ser a empresa de pequeno, médio ou grande porte, toda a companhia tem que ter em mente a visão de aplicar os bons níveis de governança corporativa e um bom programa de compliance implementado para evitar casos como, por exemplo, o mais recente, que todos nós acompanhamos, da Lojas Americanas, que era e ainda é, né, tá tentando se recuperar, um dos maiores players do mercado do varejo brasileiro. E isso aconteceu também, e por muito que se abordou na mídia, o que nós acompanhamos, um bom programa de compliance evitaria muito essas questões de desvios corruptivos, fraudes contábeis, não falando especificamente do que ocorreu na Americanas, mas o que acontece nas empresas que não têm os programas de compliance implementados. Então esse é o propósito do MBA em Finanças, Controladoria, Auditoria e Compliance, apresentar justamente essa visão aprofundada, e são 18 disciplinas que tratam especificamente desse tripé da organização, onde a gestão financeira faz um link entre essas três áreas. Se tu pudesse sintetizar, então, esse diferencial, o que tu poderia dizer? Eu diria que quem decide por fazer um MBA em Finanças vai se tornar de fato especialista em controladoria, abordagem gerencial, em análise de dados contábeis, e aí isso abarca contabilidade e auditoria, e nos programas de compliance e governança. É sintetizar nessas três áreas. É dizer para o candidato o seguinte: você vai concluir esse MBA com um grau de aprofundamento bastante elevado, né, nos três pilares da organização que hoje representam o calcanhar de Aquiles de toda e qualquer companhia, independentemente do porte da empresa. E aí é falar de finanças, de capital de giro, de projeção orçamentária, ou seja, ele conclui o MBA com uma especialização e com um mergulho técnico aprofundado nesses três pilares fundamentais. André, qual o diferencial do MBA em gestão empresarial? Então, Rodolfo, gestão empresarial é o carro-chefe da FGV. É o curso líder na formação de líderes. Ele é um curso que hoje é aplicado no Brasil inteiro e que tem como propósito maior oferecer uma visão panorâmica, abrangente e sistêmica da organização. Em verdade, ao fazer o MBA em gestão empresarial, o aluno ele não vai se especializar em nenhuma área específica. Ele terá a visão do todo. Então ele vai estudar desde pessoas e liderança, passando por Power Skills, governança, o ISG, finanças, marketing, supply chain num país como o Brasil, você falar de não abordar cadeia de suprimentos, isso é algo fundamental e condição sine qua non no mundo dos negócios, principalmente quando você pensa no agronegócio brasileiro, para escoar todo esse grão para os principais portos do país, uma das nossas maiores riquezas, o agronegócio. Vai estudar também economia, processos logísticos atrelados à cadeia de suprimentos. Enfim, ele tem não podemos deixar de citar a parte de inteligência artificial e análise de dados.
E hoje nós temos 2 cadeiras específicas para tratar desse assunto. Então, o aluno, ele ao concluir o MBA em Gestão Empresarial, ele se torna especialista nas ferramentas necessárias para gerir, com maior grau de assertividade, os seus negócios. Mas se você me perguntar assim, o aluno ao concluir esse curso vai ter visão ampla de finanças? Não, ele vai ter uma boa base de finanças para discutir de igual para igual com quem opera na área financeira da organização. E aí o que é a lei natural dos nossos alunos que não se tornam ex-alunos? É concluir o MBA em Gestão Empresarial e atacar as áreas mais críticas que ele considera para o seu foro íntimo. Então, ao estudar finanças, marketing, economia, pessoas e liderança, logística, supply chain, o que eu devo atacar agora? Eu já tenho a visão do todo. Então vem o meu segundo MBA. E aí eu vou fazer só as disciplinas específicas em gestão comercial, pessoas e liderança, finanças e controladoria, comércio exterior, transformação digital. Então, o gestão empresarial tem como propósito justamente oferecer essa visão abrangente para que no segundo passo, naquela visão do lifelong learning, a continuidade aos estudos, ele se especializar numa área específica. Nós temos casos de alunos que já estão fazendo o 4º MBA da FGV. Fizeram primeiramente gestão empresarial, depois atacaram a área de finanças, na sequência gestão comercial, e agora esse aluno que eu até encontrei com ele ontem em Campo Grande, na palestra que eu realizei, se matriculando em pessoas e liderança. Então é justamente esse o propósito do MBA em gestão empresarial. Você está falando daquela possibilidade que o aluno tem, que ao cursar o MBA, ele faz o aproveitamento do módulo básico, ou seja, 50% do curso, e depois no segundo ou terceiro MBA, ele faz só o módulo ênfase, faz apenas só 50% do curso complementar e tem um custo muito menor e um tempo muito menor. Um custo menor estudando somente disciplinas específicas da área, e aí ele não vai ter apenas um MBA, ele vai ser um especialista em diversos assuntos, com um segundo, um terceiro, um 4º MBA, um 5º MBA, naquela visão de que se nós pararmos, o mercado para com a gente. Então tem que dar continuidade, é a necessidade da busca constante pelo conhecimento. André, quem são os professores e como é que eles são recrutados? Olha, uma das maiores cobranças que a nossa diretoria nos faz para os coordenadores é que os professores da FGV sejam professores executivos de mercado. Essa é a maior cobrança que nós temos hoje da nossa diretoria, porque nós lidamos com o público executivo. Então a FGV tem os cursos estricto sensu, eu ministro aulas também no mestrado, no doutorado, mas são cursos voltados para a investigação científica. Ali você tem um aprofundamento na visão acadêmica, na publicação, no desenvolvimento e publicação de artigos, as próprias dissertações do mestrado e a tese do doutorado. Mas no MBA, o propósito é você aplicar em sala de aula, fazer o aluno desenvolver em sala de aula aquilo que ele vai aplicar e vivenciar na prática, no campo de batalha, dentro das empresas. E nada melhor para isso do que um executivo tratar com ele aquilo que lida no dia a dia. Então, os professores são todos com muita vivência, muita mesmo vivência de mercado, são professores que estão no dia a dia dentro das organizações, sejam como CFO, CEO, executivos de empresas ou mesmo consultores dessas companhias. E que, em paralelo, muitos deles têm também a titulação de mestre ou doutor. Então eu trago agora um caso da professora mais recente que eu trouxe para o time, que tem 34 anos de experiência em auditoria, numa Big Four, e que jovem ainda, está com seus 55 anos, já deixando a carreira de auditora, se aposentando em uma dessas Big Four, e que iniciou a atividade dela executiva. Ela tem o curso de especialização, ela já tem o MBA, mas ela disse: André, eu agora vou mergulhar na área acadêmica também e trazer todo o conhecimento que eu carreguei ao longo de quase 35 anos de auditoria para a sala de aula, ministrando gestão de riscos, compliance, auditoria propriamente dita. Então eu vou agora fazer também um estricto sensu. E iniciou o nosso mestrado em administração, já com o propósito de, na sequência, fazer um doutorado em economia e finanças. Então o que se percebe é que grande parte dos professores tem titulação também de mestre ou doutor,
Mas o principal são executivos que operam nas organizações. Isso é uma necessidade que nós temos e eu diria que é assim, uma condição para que ele possa ser entrevistado para ingressar no corpo docente da FGV, Educação Executiva. Professor André, como que os MBAs da FGV são atualizados? Como se dá esse processo de atualização? Todos os cursos de MBA da FGV são certificados pelas escolas da FGV. Então, por exemplo, o MBA em Finanças, Controladoria, Auditoria e Compliance é certificado pela EPGE, que é a Escola Brasileira de Economia e Finanças da FGV. O MBA em Gestão Empresarial é certificado pela EBAP, que é a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, além da IAESP, que é a Escola de Administração de São Paulo. Então, esses cursos são atualizados constantemente, mediante as necessidades que o mercado demanda. Agora mesmo, para esse ano de 2026, nós vamos iniciar o MBA em Gestão Empresarial e o MBA em Finanças, além de Pessoas em Liderança e Comercial, já com uma nova roupagem. Cursos que foram atualizados, validados pela escola. Os coordenadores apresentam as propostas de atualização do programa mediante aquilo que é mais demandado pelo mercado, a aderência àquilo que o mercado necessita, e essas propostas são encaminhadas para o comitê da escola que certifica esses MBAs e que então validam ou solicitam mais ou menos ajustes daqueles que foram por nós requeridos. E esses cursos são atualizados com constância. Não passa de 1 ano e meio a 2 anos de atualização dos programas. O MBA de Finanças, por exemplo, ele teve uma atualização no final de 2024. Estamos iniciando agora em abril, já com uma nova roupagem. Então, menos de 1 ano e meio nós fizemos a atualização desse programa. E temos, inclusive, reuniões constantes com os representantes da escola para que a gente possa tratar aquilo que a ponta nos sinaliza. E quem aponta? São os nossos alunos, é o corpo docente. Então a atualização é constante. Vamos abrir um parênteses aqui. Queria que tu falasse especificamente aqui para os alunos que vão iniciar o MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, agora em 2026, as novas turmas. A instituição vai estar atualizando o currículo desse curso. Nesse curso eles já vão entrar no currículo novo. O que eles podem esperar? Que recado tu pode dar para esses alunos? Olha, essa atualização foi concretizada no início de dezembro, com a escola e a IPGE, Escola Brasileira de Economia e Finanças da FGV. E ali, o que nós percebemos? Que o mercado hoje ele está num ciclo das empresas cada vez gerarem mais sinergias através dos chamados M&A, que são as mega fusões e incorporações, Mergers and Acquisitions. As empresas estão unindo forças e para fazer frente à concorrência externa, principalmente do capital chinês entrando com muita força no Brasil, não há outra forma que as empresas têm de encarar a não ser unindo forças. Então nós temos diversos exemplos que hoje, inclusive, eu vou abordar na palestra, de atividades econômicas completamente distintas, desde o agronegócio ao varejo e serviço brasileiro, de literalmente mega fusões e incorporações, os chamados M&As. Para se realizar um M&A, é necessário que se faça previamente o valuation da organização. Quanto vale o negócio? Você tem diversas métricas de avaliação, como, por exemplo, o múltiplo EBITDA, fluxo de caixa descontado, o EVA, o valor patrimonial. Então, com isso, nós trouxemos ao programa a disciplina Valuation. Então, teremos ali uma disciplina de 24 horas aulas para tratar somente de avaliação de empresas. Em paralelo a isso, a análise de viabilidade de projetos de investimentos. Então, estou aqui citando disciplinas que nós não tínhamos na versão anterior, que operávamos até dezembro, e que agora, para essa nova turma, em abril 26, já iniciamos com esse programa. Compliance e integridade empresarial, é outra disciplina também da ênfase de finanças. Gestão de custos, um assunto fundamental para a área de controladoria, mas que agora leva uma nova roupagem, trazendo para dentro da discussão pricing. Então nós não tínhamos essa abordagem de gestão de custos e formação de preço. Era muito focado e direcionado para a avaliação de custos em si. Então agora a gente trata de gestão de custos e pricing. Disciplinas também como gestão de tesouraria. Gestão de tesouraria hoje é gerir fluxo de caixa
é algo bastante crítico, técnico, necessário e complexo. Não basta gerar resultado. A empresa tem que materializar lucro em fluxo de caixa. E como gerir esse fluxo de caixa. Então vem também essa nova roupagem com a disciplina Gestão de Tesouraria. Então trouxemos várias novidades ao programa, mediante aquilo que a gente observa, que é o nosso maior pulmão para isso. É o corpo discente nos sinalizando a todo instante aquilo que o mercado traz de novidades e necessidades. Além de nós, obviamente, como coordenadores, atuando nas nossas áreas, né, específicas, percebemos também aquilo que as empresas mais demandam por informação. E aí vem esse alinhamento entre o que o corpo discente nos traz e aquilo que o mercado efetivamente nos demanda. E com isso vieram todas essas atualizações que, resumidamente aqui, eu já citei para você 5 ou 6 disciplinas novas que agora são implementadas no novo programa. Os MBAs da FGV combinam disciplinas presenciais com disciplinas live. Como se dá essas disciplinas live? Então, Rodolfo, isso aí nós, na verdade, antecipamos em função da pandemia. A pandemia nos trouxe essa antecipação. Porque da noite para o dia, nós ficamos naquele lockdown, ninguém podia sair de casa, e como é que nós ministraríamos aulas para os nossos alunos Brasil? E aí a pandemia antecipou algo que a FGV já tinha no radar, que era as aulas acontecerem não online, mas ao vivo, de forma live. É como funcionam os nossos MBAs aqui, por exemplo, em Caxias do Sul. E por que eu digo que a pandemia antecipou? Porque já era algo que estava por vir, mas que não viria a curtíssimo prazo. Com a questão desse lockdown da pandemia, nós tivemos então que, em 2 meses, os professores, literalmente num treinamento de força, se prepararem para passar a ministrar suas aulas ao vivo, mas via uma plataforma que nós usamos muito, o Teams ou Zoom. Com isso, essas aulas deram muito certo porque o aluno percebeu que o efeito não está simplesmente na presencialidade física, mas na presencialidade virtual. Então eu, por exemplo, como professor de disciplinas live, eu, em sala de aula presencialmente, divido os alunos em grupos para tratar estudos de caso. Discutir em grupos os cases, sejam na área de finanças, de custos ou de análise econômico-financeira. No Zoom ou no Teams, as plataformas que nós mais usamos, acontece o mesmo. Nós dividimos os alunos em salas compartilhadas, depois de apresentar todo o aspecto teórico, aplicamos os indicadores de desempenho e levamos isso à realidade das empresas. E os alunos, então, são divididos em salas, onde fica aquele grupo fechado numa sala de aula, discutindo os indicadores aplicados às companhias, e depois trazemos a sala principal para debatermos todos em conjunto a realidade de cada grupo, de cada empresa estudada pelos grupos criados ali nas salas simultâneas. Então, são aulas muito com elevado grau de aplicabilidade e que nos possibilita também constituir um networking, que numa aula presencial não é tão abrangente quanto uma aula live. Por exemplo, vamos falar aqui da nossa conveniada CEM. O CEM hoje atua em Joinville, Blumenau, Caxias do Sul, Campo Grande e Santa Maria. Então o aluno aqui no CEM, de Caxias do Sul, ele vai fazer um MBA em gestão empresarial. Então ele terá 9 disciplinas presenciais em Caxias do Sul. O networking rico, constituído com os alunos que atuam em Caxias do Sul. Só que, em paralelo, ele terá disciplinas live, disciplinas ao vivo, via plataforma Zoom, onde ele terá um networking ampliado, porque na mesma sala de aula ele terá o convívio com alunos de Campo Grande, Joinville, Blumenau e Santa Maria. Com total grau de aplicabilidade, com as discussões em salas de estudo, mas aumentando esse networking, que hoje é uma fonte riquíssima de informação e negócios. Então ele vai lidar com, por exemplo, especialistas no agronegócio. Em Campo Grande nós temos muitos alunos com esse perfil. Ele vai lidar com o público lá de Joinville e Blumenau de grandes empresas, como por exemplo a WEG, onde temos muitos alunos, que é a maior indústria de máquinas pesadas do Brasil. E os alunos de lá em contato com os nossos daqui de Caxias do Sul. Então isso facilita e muito essa construção de um dos maiores ativos intangíveis do MBA, que é justamente o network, não só corpo discente, corpo docente, mas entre o corpo discente em si de regiões diferentes.
Isso é facilitado através de que forma? Dessas aulas acontecerem 50% de forma presencial, 100% presencial, e 50% ao vivo, live, com alunos de outras cidades. E como que essas disciplinas live se complementam com as disciplinas presenciais nos MBAs da FGV? Um ponto muito importante é que não existe pré-requisito entre as disciplinas do curso. Então isso é muito questionado pelos nossos alunos. Se eu não cursar uma determinada disciplina por uma questão de viagem a trabalho ou qualquer outra coisa, eu terei dificuldade em cursar as demais? Não. Os MBAs são preparados e por nós modelados justamente para que não haja esse pré-requisito entre as disciplinas. Elas se complementam, mas não representam pré-requisitos em si. Então, um exemplo aqui de MBA em finanças. O aluno vai cursar a disciplina Análise das Demonstrações Contábeis. É uma disciplina em comum para todos os MBAs que ela compõe o bloco básico de gestão. Na sequência, o aluno de finanças, ele busca o quê? Um aprofundamento na área de finanças, controladoria e auditoria. E aí, como é que elas se complementam? Depois de análise das demonstrações contábeis, o aluno vai estudar análise de viabilidade de projetos de investimentos. Então, são disciplinas que, mais uma vez, não são pré-requisito umas das outras, porém se complementam pelos assuntos que são tratados nas ementas específicas de cada uma. Ele logo depois vai estudar finanças corporativas, que é uma disciplina também do bloco básico de gestão, comum para os alunos de liderança, para os alunos de comercial, de gestão empresarial e de finanças propriamente dito. Na sequência, ele estuda a disciplina live da área de finanças, que é a gestão de tesouraria, relação estreita com finanças corporativas. Então é dessa forma que nós desenhamos o programa para que essas disciplinas possam se complementar. Um aluno de gestão empresarial, ele vai estudar, por exemplo, estratégias de marketing, que é uma disciplina também do bloco básico de gestão, que todos os MBAs estudam essa disciplina. Só que lá na sequência ele vai para a aula live, onde ele vai estudar gestão de serviços. Disciplina que tem relação direta com estratégias de marketing. Então é dessa forma que nós desenhamos o programa para que as disciplinas possam se complementar e se complementar com esse fator também que facilita muito, em que em muitas situações hoje, como os nossos alunos são viajantes do Brasil e do mundo, numa aula live, por exemplo, ele tem a possibilidade de assistir de casa, do escritório ou numa viagem a trabalho no Japão, no fuso horário, mas ele abre ali o computador dele e está fazendo a aula ao vivo. Não é uma aula gravada, é uma aula síncrona. E o que é também muito interessante, que na aula live a gente tem a facilidade, por exemplo, vou te dar por mim, em uma das disciplinas que eu ministro, análise das demonstrações contábeis. Eu ali, todos no computador, nós navegamos juntos na B3, no site da Bolsa, para extrairmos demonstrações contábeis das companhias. Então é um facilitador também por todos estarem com o seu computador, porque tem que assistir a aula através de um notebook, um desktop, e ele tem a facilidade de navegar conosco, de forma contínua, ao vivo, em sites da Bolsa, em projeções orçamentárias, nesses simuladores. Então isso é mais um facilitador na busca pela agregação do capital intelectual, do valor ao capital intelectual. E as avaliações das disciplinas, como que funciona? No passado, as avaliações eram feitas por prova, obrigatoriamente prova. O que nós começamos a perceber com o tempo? Que os nossos alunos são fundamentalmente executivos de empresas. Dificilmente você tem em sala de aula, às vezes acontece sim, mas em sala de aula um aluno que esteja somente se dedicando aos estudos. A maioria esmagadora são alunos que operam em empresas e cursam em paralelo o MBA para poder se especializar e ganhar mais munição para encarar os desafios trazidos pelo mercado. Então, o que se percebeu? Que haveria muito mais ganho se o aluno, ao invés de realizar uma prova, que ele tivesse ali 15 dias após o término da disciplina para maturar o assunto e desenvolver um trabalho técnico sobre aquele assunto específico estudado. Fizemos esse teste, deu muito certo, a resposta do outro lado do corpo discente foi muito positiva, até porque tem aquele fator
que todos nós como alunos, e eu sou aluno também, assim como você, a gente não para de estudar nunca, e que tem um fator psicológico da prova. Né, de você ter que encarar aquele... Pô, eu vou ser colocado aqui num... Tem até aluno que brinca, professor, eu encaro a prova como um paredão do Big Brother. Eu tô sendo colocado ali à prova. E o propósito não é esse. O propósito é fazer o aluno maturar o assunto, aplicar o assunto discutido, e nada melhor do que um trabalho para avaliar cada disciplina. Esse trabalho obrigatoriamente é individual. Obviamente que os alunos estudam sempre em conjunto, e isso contribui também para a agregação e ratificação de todo o conteúdo aplicado, mas o trabalho é obrigatoriamente individual, onde o aluno, após o término da disciplina, tem um prazo de 15 dias para maturar o assunto, desenvolver o trabalho e entregar via e-class para avaliação do corpo docente. Então, o que nós percebemos? Que o ganho tem sido, de fato, exponencial, porque os trabalhos apresentados são trabalhos... Eu recebo trabalhos excepcionais. Trabalhos que eu, inclusive, carrego para o meu conhecimento e para o que eu levo para as aulas seguintes. E na prova, o aluno nem sempre tem a oportunidade de demonstrar todo o conhecimento de fato absorvido. Então, o critério que nós agora aplicamos para esse novo modelo, blended, é trabalho 100%, para 100% das disciplinas do curso. Para as 18 disciplinas, avaliação por trabalho. E uma distribuição, normalmente os professores fazem trabalhos em grupo durante a aula, com peso de 30%, peso máximo, e o trabalho individual, para entrega em 15 dias, com peso mínimo 7%. Então a gente tem essa ponderação para poder também provocar nos alunos o debate durante as aulas, sejam elas presenciais ou aulas live síncronas. Esses trabalhos são trabalhos acadêmicos ou são trabalhos aplicados? Dá um exemplo. Então, outra discussão que nós tivemos com o corpo docente. Que tipo de trabalho será aplicado? Bom, o nosso público é um público de pesquisadores ou é um público de executivos? Para o MBA, o nosso público são alunos executivos. Em sua grande maioria, se não 100%. Aqueles que decidem por investigação e pesquisa procuram uma outra linhagem. E aí vão fazer o curso stricto sensu, mestrado, doutorado. Nos programas de mestrado e doutorado, os trabalhos são acadêmicos, são trabalhos de investigação científica, onde o aluno, em grande parte das situações, desenvolve artigos sobre as pesquisas realizadas e publicam esses artigos, buscam a publicação desses artigos. Já no MBA, esses trabalhos, a que conclusão chegamos? Teriam que ter um grau de aplicabilidade técnica. Então, eu vou te dar um exemplo. Disciplina de análise das demonstrações contábeis. É uma disciplina do bloco básico de gestão. Todos os MBAs, os alunos de pessoas e liderança, gestão comercial, gestão empresarial e finanças estudam a disciplina análise das demonstrações contábeis, porque é fundamental que um executivo, independentemente da área em que ele atue na empresa, tenha a visão dos relatórios que apresentam a situação econômica e financeira da companhia. Como é que a empresa apresenta sua cara ao mercado? Quando ela evidencia um fluxo de caixa, um balanço patrimonial, uma DRE. Se é uma empresa de capital aberto, vai divulgar em caráter obrigatório. Se é uma empresa de capital fechado, vai apresentar os seus stakeholders, fornecedores, bancos, na captação de um empréstimo, investidores. Nesse contexto, o trabalho é feito de que forma? Cada aluno navega na bolsa, escolhe a empresa que tem a vontade de avaliar e desenvolve a aplicação dos indicadores de desempenho que darão base para o desenvolvimento de um relatório de análise fundamentalista acerca da situação econômica e financeira daquela empresa. Então, se você tem uma turma de 40 alunos, nós temos 40 empresas analisadas. Cada aluno, obrigatoriamente, tem que avaliar uma empresa diferente. E o que não falta são empresas com ações listadas em bolsa. Então não tem nem aquele negócio de dizer assim, sem querer eu escolhi a mesma empresa do meu colega. Não tem porquê. O trabalho volta porque nós temos mais de 300 companhias com ações listadas em bolsa. Então numa turma de 40, 45 alunos, 40, 45 empresas diferentes. Vou te dar um outro exemplo. Em estratégias de marketing, o que o professor faz? Ele desenvolve todo o estudo durante as aulas com as técnicas e ferramentas aplicadas no marketing e o trabalho individual é um plano de marketing de uma empresa, que pode ser a sua própria companhia ou uma empresa que o aluno venha a empreender, a criar. Então, são trabalhos aplicáveis à realidade das empresas.
onde o aluno consegue tirar de sala de aula e aplicar nas suas empresas no dia seguinte. Esse é o propósito dos trabalhos de um curso de pós-graduação lato sensu. Professor André, para quem se destina um MBA da FGV, muitas vezes, pela complexidade dos temas que são tratados dentro do MBA, há uma interpretação de que o MBA é só para executivos ou profissionais de grandes empresas, né? Mas a gente sabe, a grande maioria dos alunos, são de pequenas, médias empresas, profissionais liberais, profissionais que têm seu próprio negócio, enfim. O que tu pode nos falar sobre isso? Para quem é que se destina o MBA da FGV? Então, qual é a condição para o aluno cursar um MBA em qualquer área que seja na FGV? O aluno tem que ser graduado, ele tem que ter uma formação em nível superior. Existem até casos de alunos que não têm formação em nível superior, são empresários, mas que assistem a todo o MBA como alunos ouvintes. E que em muitas situações agregam e muito, porque são empresários que, às vezes, o camarada é um sucessor de um grupo familiar e que ele resolveu não se graduar, mas é o CEO da companhia. E vem buscar, em sala de aula na FGV, a especialização sobre os assuntos que ele ainda não domina. Então acontece esse tipo de situação também, mas o pré-requisito para que você possa fazer um MBA, como aluno oficial do MBA, é que você tenha a graduação em nível superior em qualquer área. Uma das características fundamentais é a heterogeneidade do grupo. Isso contribui muito para a troca de informações e agregação de conhecimento, porque cada aluno vem com uma experiência diferente. No MBA em Gestão Empresarial, por exemplo, nós temos em sala de aula médicos, psicólogos, engenheiros, economistas, contadores, pessoal formado em veterinária, biólogo, e isso contribui e muito para que esse conhecimento seja ampliado, dadas as experiências diferentes que esses alunos carregam. Os exemplos apresentados pelos professores em aula. Por ser FGV, muitos candidatos, quando decidem por fazer o MBA, eles consideram que, olha, na FGV eu devo discutir só casos de grandes empresas, por ser a Fundação Getúlio Vargas. Mas o que nós orientamos o corpo docente? Que você discuta não só casos de grandes empresas, e que tem que ser abordado também casos de grandes empresas, exemplos de empresas como Petrobras, como Vale. Eu mesmo exemplifico situações quando ministro a disciplina Gestão de Custos, de casos da Vale, de casos da Petrobras, de casos da Gerdau, mas também trago situações vivenciadas por mim em consultorias de grupos familiares, que inclusive me impulsionou a escrever o meu 5º livro, foi justamente sobre processo sucessório em empresas familiares, dada a experiência que eu acumulei de prestar consultorias a empresas de pequeno porte, grupos familiares. E trago esses exemplos à baila nas discussões aplicadas às disciplinas que ministro. Os professores que atuam na equipe, da mesma forma, exemplificam situações de grandes grupos, mas também de empresas menores, de pequeno e médio porte, e de experiências, inclusive, por eles vivenciadas. Então não se discute só casos de grandes empresas, são discutidos casos desde a pequena, a média e a grande empresa, não só de situações domésticas, nacionais, como também casos de empresas internacionais, multinacionais. Então, o propósito é passar essa visão panorâmica e abrangente, mas não focada somente em grandes negócios. A heterogeneidade do grupo demanda por isso. Professor, em uma frase, o que o aluno pode esperar de um MBA da FGV? Em uma frase, 2 palavras fundamentais. Ao buscar um MBA na FGV, você vai se aprofundar e aplicar tecnicamente no dia a dia das empresas em que atua. É aplicabilidade e visão técnica. São as 2 palavras fundamentais que resumem o que é um MBA da FGV. Agora, em uma frase, tu pode me dizer o que o aluno pode esperar do MBA olhando para a câmera? Olhando para a câmera. Você, como aluno candidato agora a iniciar um MBA na FGV, venha com o propósito de que, primeiro, você vai ter que estudar muito, porque isso aqui é uma via de mão dupla. Conhecimento se constrói, é corpo docente com corpo discente. Mas tenha certeza que ao concluir cada disciplina,
você, com a aplicabilidade de discutir em sala de aula, terá condições e a ansiedade de, no dia seguinte, levar tudo que absorveu de conhecimento para a tua realidade, na empresa em que você atua. Professor, o que mais tu acha importante destacar, citar, mencionar? Rodolfo, eu gostaria de mencionar algo que eu carrego comigo e eu falo isso constantemente dentro de casa. É para os nossos alunos, é para os candidatos que eu entrevisto constantemente e quando eu falo dentro de casa, é para os meus 4 filhos. Eu tenho 2 filhas na vida executiva, uma com 27, a outra com 25, e uma da área de publicidade, a outra que é da área de História e Políticas Públicas, está agora concluindo o mestrado dela em Políticas Públicas, e para os 2 mais novos, o garoto tem 15 e a mais nova 17. E eu digo o seguinte, conhecimento é algo que não ocupa espaço. Você só vai conseguir se diferenciar no mercado se carregar muita munição, muita informação. O mercado não é competitivo, o mercado é hipercompetitivo. A concorrência está batendo a tua porta diariamente. E só tem uma forma de você se diferenciar em relação à concorrência. É com alto grau de conhecimento. E falo por mim. Eu me graduei em contábeis em 1994. E ali eu estava no mercado, em auditoria, e falei, bom, agora é hora de eu ganhar dinheiro. Tem que dar retorno a tudo que meu pai investiu até aqui. E fiquei 3 anos sem estudar. E comecei a perceber que não tinha as oportunidades que alguns colegas ao lado tinham. E ficava me questionando por que o colega tem oportunidade e eu não. E percebi que aqueles que tinham oportunidade é porque não pararam só na graduação. Tinham buscado algo mais, a continuidade. E quando caiu a ficha para mim que só uma graduação não ia me fazer galgar os espaços que eu almejava, eu comecei e não parei mais. Então eu iniciei primeiramente o mestrado. Aí depois do mestrado eu fui fazer o meu primeiro doutorado, fiz o doutorado nos Estados Unidos em administração, na Florida Christian University. E 6 anos depois eu percebi que ter título é muito bonito. Você coloca lá o diploma na parede, né, e mostra para os teus convidados, é lindo. Mas o conhecimento caduca. E aí eu fui fazer um segundo doutorado. E quando fui fazer o segundo doutorado, me candidatei na Universidade Federal Fluminense para fazer um doutorado em algo que estava nascendo na ocasião aqui no Brasil, em fase embrionária, que era o compliance. Com os escândalos lá da Lava Jato, que todos nós vivenciamos, o compliance nascendo no Brasil. Surgiu uma linha de pesquisa na UF, na Escola de Direito, e aí eu pensei, poxa, eu tenho que buscar mais conhecimento. E fui fazer o segundo doutorado. E na ocasião fui questionado por alguns colegas, de convivência pessoal, né? Poxa, você já tem um doutorado, vai fazer um segundo doutorado para quê? E aí, o que eu concluí? Eu concluí que, mais uma vez, conhecimento, se você não se atualiza, ele vai caducando. E se caduca, eu, por exemplo, que sigo também a área acadêmica, eu não consigo encarar um público de executivos se não estiver me atualizando constantemente. E depois de ter concluído esse segundo doutorado em 2020, eu agora estou atacando outra área que para mim é crítica, mas não no terceiro doutorado. Agora estou iniciando uma especialização na FGV em logística, que hoje é a minha área que eu considero um gargalo para mim em termos de conhecimento. Então estou atacando a área de logística. Resumidamente, lifelong learning é a continuação aos estudos, desde o momento em que você se gradua até galgar espaços mais elevados com esse diferencial competitivo. E eu fecho sempre as minhas palestras, como eu vou fechar hoje aqui, com uma frase muito conhecida mundialmente, do Bob Knight, que ele diz o seguinte: a vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer. Todos nós queremos galgar os melhores lugares. O sol nasce para todos nós, só que para isso a gente precisa sair da sombra. E sair da sombra é dividir o tempo que você tem dedicado à tua empresa e à família com sala de aula.